pessoal, beleza? Hoje iremos aprender métodos de extinção, tá? Noções de combate a incêndio. Tamo junto, deixa o like no vídeo, adquira o material aí também, link na descrição. Tamo junto, pessoal. Vamos fazer hoje um estudo reverso, tá? Iremos já começar a resolver questões e depois iremos revisar. Então é isso, tamo junto. Vou estar saindo aqui. Quer ser aprovado no concurso do Bombeiro Militar? Adquira o kit já. 150 questões de noção de primeiros socorros, 250 questões de combate a incêndio, 250 questões de segurança contra incêndio e pânico, todo o material teórico de primeiros socorros, combate a incêndio e segurança contra incêndio e pânico. Link na descrição, apenas R$ 27. Aproveitem, tá todo mundo comprando e vamos começar a aula. Para não enrolar, né? E vamos começar, beleza? Método de extinção, conteúdo aí expresso no nosso edital do concurso do Bombeiro Militar. E vamos começar já com a primeira questão. Durante uma ocorrência de combate a incêndio, a guarnição utilizou água para reduzir a temperatura do material em combustão até que o fogo fosse completamente extinto. Nessa situação, o método de extinção empregado foi o que, pessoal? Vamos lá. Questão muito interessante. Alternativa A, abafamento. Alternativa B, isolamento do combustível. Alternativa C, inibição da reação química em cadeia. D, resfriamento. E E, saturação do comburente. O que vocês acham? Pessoal, a alternativa A, ela está incorreta, tá? Porque o abafamento retira o oxigênio. Então, está incorreta. A B está incorreta também porque o isolamento retira o combustível. Então, essas duas alternativas prejudicaria, né? E nesse caso, está falando que a guarnição utilizou água. Então, qual dessas alternativas tem uma forte ligação com esse conceito, né? Água. Qual dessas alternativas utiliza a água para reduzir a temperatura do material em combustão? Pessoal, basicamente é a letra D, tá? Resfriamento. O próprio nome já diz, né? Resfriamento. A C também está incorreto porque a inibição química interrompe a reação em cadeia, beleza? E a E está incorreta porque a saturação do comburente não é método de extinção. Então, o método de extinção muito utilizado é o resfriamento, que é utilizado através de água, tá? Então, gabarito letra D. E, pessoal, para vocês entenderem melhor, o resfriamento ele consiste na retirada do calor da combustão até que a temperatura fique abaixo do ponto de ignição do material. Então, o principal agente extintor é a água. E é exatamente o que está pedindo na questão, né? Porque ele deu um exemplo aqui de que a guarnição utilizou água para reduzir a temperatura e tal. Então, é isso, beleza? Basicamente, a água absorve grande quantidade de calor do material em combustão, reduzindo sua temperatura até interromper a combustão, tá? Nos exemplos, incêndio de papel, incêndio de madeira, incêndio de tecidos, incêndio de imóveis, beleza? Então a principal ação da água é o resfriamento. Então é isso, tamo junto. E vamos para essa segunda questão aqui, pessoal. Ela ficou um pouco confusa, tá? Então depois eu explico para vocês nas próximas aulas, porque essa questão ficou um pouco confusa, eu acabei de olhar aqui antes de começar a aula. Então depois eu vou refazer ela. Questão número 3. Em um incêndio envolvendo uma panela com óleo de cozinha em chamas, a conduta mais adequada consiste em utilizar método de extinção baseado em quê, pessoal? Incêndio envolvendo panela com óleo de cozinha em chamas. Muito interessante essa questão, tá? Muito interessante. Então vamos lá. Letra A. Resfriamento com água. Pessoal, incorreto, tá? Porque a água nunca deve ser utilizada nesse caso. Beleza? Letra B. Resfriamento com espuma. Incorreto também, porque espuma não é empregada nessa situação doméstica. Letra C. Abafamento, impedindo o contato do oxigênio com o fogo. Exatamente isso, tá, pessoal? Incêndios em óleo de cozinha não devem ser combatidos com água. Gravem isso na mente de vocês.
Incêndios em óleo de cozinha não devem ser combatidos com água, pois isso provoca projeção do óleo em chamas, aumentando rapidamente o incêndio, beleza? O procedimento correto é utilizar o abafamento, tampando a panela ou utilizando manta anti-chamas, beleza? A D está incorreta por quê, Júnior? Porque a água não promove inibição química, tá? E a letra E está incorreta porque retirar a panela pode espalhar o fogo. Então, gabarito da terceira questão, na verdade, letra C, tá? Então é isso. O abafamento aqui, ó, consiste em retirar ou reduzir o oxigênio, tá? Os principais agentes aí do abafamento: gás carbônico, espuma, areia, manta de chamas. Acabamos de falar, né? Então é isso. Pessoal, o ar atmosférico possui aproximadamente 21% de oxigênio. Grande parte dos incêndios necessita de cerca de 16% de oxigênio para manter a combustão, beleza? Então, quando essa concentração é reduzida, o fogo tende a se extinguir. E é isso. Tamo junto e vamos resolver mais questões. Questão número 4. Durante o combate a um incêndio florestal, tá? Incêndio florestal, foi construída uma faixa sem vegetação entre o foco do incêndio e a área ainda não atingida pelas chamas. Então vamos lá. Essa técnica caracteriza o método denominado de quê, pessoal? Vamos lá. Combate ao incêndio florestal, foi construída uma faixa sem vegetação entre o foco do incêndio e a área não atingida. Pessoal, alternativa letra A, resfriamento. Será que é resfriamento? De novo a resposta? Vamos ver, né? Alternativa letra B, abafamento. Letra C, inibição química. Letra D, isolamento do combustível. E letra E, ventilação controlada. Pessoal, questão número 4, letra D, tá? Ocorreu um isolamento do combustível. Por quê? Porque a construção de aceiros elimina a vegetação existente à frente do incêndio, impedindo que o fogo encontre novo combustível. Esse é um dos exemplos clássicos do método de isolamento do combustível, beleza? Então, gabarito da questão número 4, letra D, tá? A E está incorreta, pessoal, porque a ventilação controlada não é método de extinção previsto, beleza? Então, basicamente é isso. Tamo junto. Pessoal, se vocês quiserem resolver muitas questões, tá? Não esqueçam, eu tô com 250 questões de noção de combate a incêndio, tá? E também tem material completo aqui, ó, método de extinção aí, ó, muito legal. Sem contar tudo que eu falei lá no início do vídeo, tá? E é isso. São materiais aí, mais de 650 questões de tudo, todos os assuntos aí, de primeiros socorros, segurança contra incêndio de pânico, noção de combate a incêndio, e é isso, tamo junto. Link na descrição. Questão 5. O pó químico é amplamente empregado em diversas classes de incêndio. Sua principal forma de atuação ocorre por meio da... Pessoal, pó químico seco, tá? Pó químico seco. A sua forma de atuação ocorre por meio de quê, pessoal? Vamos lá. Muito interessante essa questão número 5 também, tá? Muito interessante mesmo. Então vamos lá. Letra A, redução da temperatura do combustível. Letra B, retirada do oxigênio do ambiente. Letra C, interrupção da reação química em cadeia. Letra D, retirada do combustível. Letra E, formação de vapor de água. O que vocês acham? Pessoal, gabarito da questão número 5, interrupção da reação química em cadeia, tá? O pó químico seco atua principalmente interrompendo a reação química responsável pela manutenção, da chama. Então, gabarito, letra C, tá, pessoal? Questão número 5, letra C, beleza? Muito interessante aí. Tem a ver com os agentes extintores e métodos de extinção, né? E é isso, tamo junto. E pessoal, hoje a aula foi mais curta, tá? Eu vou trazer a segunda parte ainda dessa aula no próximo vídeo. Então, se você gostou aí do vídeo mais objetivo, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Adquira o material, tá? Kit aprovação aí, se você quiser ser aprovado, as pessoas estão comprando, então não fique para trás. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.